Olá, meu nome é Renato Puls, eu sou médico veterinário, professor de bem-estar animal no curso de veterinário da UBRA, Canoas, Rio Grande do Sul, formado em Direito também. E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho e rapidamente, né, sobre abate humanitário, tentar fazer uma reflexão, um olhar crítico, né, um olhar abolicionista em relação ao tema. E para isso eu vou fazer o uso dos slides, que é importante a gente ter algumas imagens, então me dá licença aqui para localizar. Então o título é Possível o abate humanitário, então é isso que a gente vai tentar refletir. Tá? Claro que a gente não vai esgotar o assunto, né? Então vocês podem depois aprofundar esse debate, enfim, mas a ideia aqui é justamente propor a reflexão. Não tem na legislação, né, nacional uma lei que proíba matar animais domésticos, especialmente os animais de fazenda. A gente tem uma proibição de matar animais silvestres, né, ou nativos, na lei de crimes ambientais. O que a gente tem na legislação? A gente tem a Constituição, que veda crueldade contra animais domesticados, e a lei de crimes ambientais, né, que também vai criminalizar, né, os maus tratos dos animais. Mas não existe, então, uma lei que proíba o ato de matar em si. Qual é o entendimento? Que se não houver crueldade, não houver maus tratos nesse ato, não é proibido matar. E é por isso que a gente, né, a grande parte da sociedade acaba consumindo animais, né? É totalmente legal, né, o abate dos animais. Então, uma série de normativas, né, que regulamentam esse setor. E o que aconteceu? Por que veio o termo abate humanitário, né? Paradoxal, né? Mas, enfim, vem dessa instrução normativa, né, número 13 de 2000, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vai regulamentar esse tema, então. Surgiu no momento de florescimento da defesa animal aqui no Brasil, né? Pressionando, até porque existia uma demanda internacional, né? Todo um contexto que pressionou para que fosse regulamentado esse setor. É importante a gente ter em mente essa diferença de perspectivas, né, bem-estarista e abolicionista, né? Então, obviamente que o bem-estarismo vai propor essa ideia de redução ao máximo possível, né, quando possível, evitar o sofrimento dos animais, aceitando, então, o abate. Já o direito dos animais, né, obviamente não aceita o abate para consumo. Do que trata, então, a instrução normativa, essa instrução normativa número 3 do mapa. O objetivo é estabelecer, padronizar, modernizar os métodos humanitários de sensibilização. Então, basicamente, o centro da normativa é a obrigatoriedade da dessensibilização ou insensibilização, a perda da consciência do animal antes do abate propriamente dito, que é feito pela sangria, né, pelo corte dos grandes vasos na altura do pescoço. Então, essa é o centro da normativa. Mas a gente vai perceber ao longo do texto uma série de outras recomendações, como evitar a dor e sofrimento, garantir o bem-estar, a própria, né, insensibilização, poupar os animais de dor, sofrimento, excitação, reduzir ao mínimo o risco de ferimentos. Então, isso exigiu dos abatedouros, na época, uma série de modificações de tecnologia, enfim, de estrutura física, capacitação pessoal, enfim, né? Inclusive houve movimentos de resistência, porque isso gera custos, né? Mas, enfim, né, isso é obrigatório hoje, proporciona para que os órgãos fiscalizem, né, e tenham punições administrativas, né, para esses órgãos. Vale ressaltar aqui que a própria normativa abre exceção para o abate halal, abate religioso, né, seja halal ou kosher, por questões, né, religiosas ou mercadológicas, econômicas, porque é um mercado grande, né, a própria normativa abre exceção, né, para o abate religioso, que é feito sem a dessensibilização. Né? Então, um problema aí. Né? O que a gente vai... Qual é um dos primeiros problemas aqui? Né? Eu acredito que por mais que se esforce para que a técnica seja bem realizada ou seja cumprida a normativa, o sofrimento físico e emocional dos animais ele é inerente à prática, a essa prática. Né? Vou tentar mostrar para vocês aqui como funciona, principalmente para quem não é da área, não conhece nessa realidade, todo o processo e como é impossível que os animais não sofram, seja físico ou emocionalmente, durante esse processo. Né? Então, começando, né, pelo que é um dos momentos dos eventos estressantes para os animais, que é o transporte. Então, desde o momento da propriedade, o embarque, o transporte no caminhão, a apanha dos frangos no aviário,
né, o manejo com esses animais, isso gera, porque eles vão ser submetidos a um ambiente novo. Tá? Então, esse fator ambiental novo é estressante. Então, esses animais sentem medo, existe vida emocional, né? Por mais que as pessoas não reconheçam que no suíno, no bovino, nas aves, né, eles não tenham vida emocional, mas eles têm vida emocional, isso é reconhecido, não existe mais discussão sobre isso. Tá? Até coloquei ali o termo estoicos, porque é importante que se faça essa ressalva aqui, principalmente em relação aos ruminantes, durante séculos, décadas, os próprios veterinários subestimaram a dor e o sofrimento desses animais porque eles têm características de presa. Né? Então, houve um processo evolutivo, né, que fez com que essas espécies não demonstrem a dor como o cachorro, o gato, né, como essas espécies reagem à ameaça. Essas espécies bovinos e bovinos, especialmente os ruminantes, não demonstram tanto. Isso fez com que, seja os funcionários, os próprios veterinários, subestimassem, negligenciassem a dor e o sofrimento desses animais. Isso é importante a gente ter em mente durante esse contexto, né? Vai explicar muita coisa de como esses animais são tratados. Então, não há dúvida de que, e isso não é eu que estou dizendo, né? São trabalhos de pesquisa que têm indicadores, que demonstram indicadores bem objetivos que podem ser quantificados, seja pela alteração de comportamento desses animais, ou seja, pela indicadores fisiológicos, como o nível de cortisol, por exemplo, né, que vai elevar, que é um indicador de estresse, e vai mostrar como eles sofrem, né, por ansiedade e medo durante essas fases do processo. Aqui estão fotos desse momento na propriedade ainda, né, do transporte. Então, uma série de fatores e série de momentos que vão propiciar, né, medo, ansiedade, né, chances de acidentes, né? Vou falar mais para frente da parte física, mas aqui principalmente da parte emocional. Tá? Mas também uma grande chance de traumas, né, físicos, né? Quedas, brigas, né? Quantas vezes a gente vê às vezes na estrada, né, um frango caindo de um caminhão daqueles, né? Suínos, né? A gente sabe de casos de suínos que caíram do caminhão. Enfim, tem animais que morrem, né, por conta do trauma, né, ou da superlotação, ou do calor, enfim, nessas fases do processo. Aqui então cenas também, né, extremas, mas que a gente sabe que acontece, é uma realidade, porque estão expostos ao transporte, à qualidade das rodovias, a capacitação do motorista, a qualidade dos caminhões, né, enfim, uma série de fatores que vão gerar medo, estresse, ansiedade e traumas físicos, né, acidentes. O caso do transporte marítimo, né, que é um caso emblemático, que inclusive está sendo discutido atualmente, né, aqui no Brasil. Os animais são submetidos a 2, 3 semanas de viagem até o Oriente Médio, em condições, mais de 20 mil animais embarcados, né, em condições péssimas de sanidade. A regra é que vai de 1 a 3 veterinários só. Quem pesquisar um pouco mais na internet vai ver essa realidade aí. E atualmente tem uma ação judicial discutindo esse transporte, né, mas tá autorizado, né? Está acontecendo no momento. Aqui o momento do pré-abate, que também é um momento estressante, porque pode ter problemas com temperatura, problemas de falta de água, superlotações, os animais podem brigam, né? Tem acidentes, então o caminhão chega e a linha de abate, por algum problema, né, não consegue, não vão ser abatidos, tem que ficar esperando muito tempo, às vezes fica um caminhão no sol, também um momento com chances aqui de sofrimento, né? Tanto físico quanto emocional. A questão né, que acontece, né, que são os maus tratos intencionais, né, o manejo violento, a falta de empatia, são pessoas que trabalham nessa área, esse é um tipo de emprego de um dos piores postos de trabalho do mercado, né, então as pessoas acabam sofrendo com esse tipo de pressão e, enfim, é uma prática que acontece também. Claro que quem trabalha no setor vai defender que isso não é a regra, que são exceções, né? Mas o fato é que acontece. Né? Então, muitos animais sofrem pelo manejo violento, né, e maus tratos intencionais das pessoas que trabalham no setor. As questões físicas, né, então a gente também, né, por pesquisas, trabalhos publicados, evidenciam, né, o número de lesões que acontecem no animal desde o embarque, do transporte até a chegada no frigorífico. Então, fraturas, traumas, hematomas, né?
a questão do calor ou do frio. E, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul houve um retrocesso grande, né? Voltou-se a autorizar o abate, né, de vacas prens, então a gente tem fetos aí no momento do abate. Então, isso, infelizmente, acontece. Outra coisa interessante, né, que corrobora essa ideia do sofrimento emocional deles no pré-abate, é a ideia de que o corpo, quando morre, começa esse tecido, quando morre, tecido muscular, enfim, tecido vivo, no momento após a morte, começa a produzir feromônios, né, especialmente um chamado necrosina e outro putrescina, que vão ser percebidos pelos outros animais, né? Isso, obviamente, tem uma função na natureza, né, que é o predador poder identificar, né, um cadáver, ou a própria presa identificar que há um cadáver ali na frente. Então, obviamente, ela não vai para aquele local, né, porque ela é uma presa, né, e o predador, ao contrário, o predador vai naquela direção. Então, os animais têm esse sentido, e além, obviamente, do cheiro do sangue, que é bastante forte ali no frigorífico. Então, eles vão conseguir reconhecer essa ameaça que está ali na frente, né? No caso que eles vão ter que seguir aquela linha até o box de atordoamento. Então, é de se esperar, né? E isso fica evidenciado na medição de níveis de cortisol desses animais, que eles, apesar de não ter um comportamento de luta ou fuga, né, exagerado, como era de se talvez esperar comparado com outros animais, mas eles sentem uma ameaça. Óbvio que eles não têm o conceito de morte, né, um conceito nosso, abstrato, mas eles sabem que tem uma ameaça, que consegue identificar, né, por instinto, que lá na frente, né, ele reconhece esse cheiro, né, o artigo ele fala em cheiro da morte, mas que são feromônios, que é um mecanismo natural de defesa, né? E vai nos dar essa ideia de que eles vão sentir, né, o medo, né, de estar sendo forçado aí naquela direção. Questões práticas que envolvem, né, o abate. Uma é a ideia dos empregados, funcionários que trabalham, né, isso é bastante relatado por vários colegas que trabalham na área, que eles, ao tratarem com esses animais, por mais que tu faça capacitação, eles têm no seu, né, senso comum de que os animais vão morrer mesmo, né? Então, por mais que tu se esforce em conscientizar esses funcionários, eles têm esse senso comum de que os animais vão morrer. Então, de alguma forma, isso diminuiria, né, o interesse deles em se esforçar e não causar sofrimento aos animais. Então, isso é um problema, né? Realmente é um problema. Outro problema é a fiscalização, tá? A gente sabe, e teve operações, né, da Polícia Federal bem recentes aqui no nosso estado, inclusive, que a fiscalização não é eficiente, né, por vários motivos, por falta de pessoal, por falta de estrutura, falta de recurso e por corrupção, né? Então, tem alguns dados aí do próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, é outro problema prático, tá? E essa ideia de produtividade, né, a gente conhece, sabe por relatos de colegas, que os profissionais que trabalham nessa área são pressionados, né, em relação a qualquer tipo de interferência ali, né? Então, são profissionais que sofrem inclusive com ameaças de morte, né? Eu, pessoalmente, tenho colegas que já sofreram ameaça de morte, né, por pressionar, por fiscalizar de maneira adequada esse tipo de setor. Então, é um outro problema bem real. A questão, né, da capacitação, do treinamento pessoal é um problema, né, bem importante, né, e relatado por todos os profissionais que trabalham nessa área, que tem um custo alto para os frigoríficos, né, porque há um rodízio muito grande, os funcionários não ficam trabalhando nesse setor por muito tempo. Então, eu coloquei aqui vários documentários que vão trabalhar esse tema. Esses locais são considerados os piores postos de trabalho. A qualificação do profissional é baixa, né, um nível de qualificação baixo. Então, também um problema bem prático, né, que vai resultar em problemas no manejo dos animais, né, seja um manejo rude, né, com maus tratos, né, ou, no mínimo, não se esforçando, né, para que seja mais gentil aquele manejo, aquela preocupação com o sofrimento dos animais, né. Uma questão bem interessante aqui, né, trazido quem não leu, vale a pena ler esse livro da Melanie Joy, né, que é psicóloga, e ela comenta, né, do contexto dos frigoríficos do abatedouro, né? Um contexto de violência
por mais que seja que a sociedade esteja acostumada, ou que aquelas pessoas estejam acostumadas ali, aquilo está implícito, né? Não é nem implícito, é explícito, mas enfim, né? E acaba banalizando aquela violência. Essas pessoas que trabalham ali ficam dessensibilizadas a esse fenômeno, né, que a psicologia trabalha de dissonância cognitiva. E isso, muitas pessoas ou perdem o emprego, ou sofrem de alcoolismo, sofrem de depressão, né? Então, é um fenômeno bem interessante também relacionado a esse tipo de trabalho. Aqui o problema das certificações, né? Então, a gente tem aí, né, na questão do bem-estar, essas criações, né, que vão ser certificadas com selo orgânico ou certificações de bem-estar, né? Então, o consumidor seria atraído, né, a consumir um tipo de produto, carne, ovos, leite, enfim, de animais que, teoricamente, seriam criados em condições melhores, né, livres, no campo, com outro tipo de tratamento diferenciado, sem sofrimento, sem crueldade. Mas o que a gente percebe às vezes, e é um problema, não aqui só aqui no Brasil, né, que essas certificações podem ter problemas, desde de falsidades, né, diferentes critérios de avaliação, né, problemas de corrupção, enfim. Né. Então, aqui uma reportagem que no Brasil não é uma coisa que também, né, não dá para confiar 100%, né, então mais um problema prático aí, né, desse setor. Outra questão de ordem prática, os recursos limitados, muitos dos frigoríficos não são esses frigoríficos grandes, com toda essa tecnologia, todo esse pessoal com treinamento, são lugares menores, principalmente frigoríficos estaduais, municipais, né, tem problemas de fiscalização, tem problemas de estrutura, todo esse aparato, toda essa mecanização, né, esse processo industrial, ele vai exigir bastante tecnologia, né, e tudo isso tem que ser bem avaliado, controlado, eletricidade, amperagem, voltagem, temperatura da água, uma série de iluminação, uma série de fatores que estão sujeitos a falhas, né? É um processo mecânico. Tem o ser humano que está sujeito a falhas e tem o processo mecânico que também está sujeito a falhas. Então, a gente tem muita chance que a coisa não dá certo. E a gente vê isso na prática, né? Animais que são sacrificados acordados ainda, animais que saem do local onde ele tinha que ir, né, no brete, e pulam aquilo ali, e depois tem que ser sacrificado de outra forma, enfim, animais que não conseguem ser desensibilizados, e o funcionário passa a ter que dar 2, 3, 4, 5, 6 tiros, né, com o dardo, né, o choque que não funciona, então, vários problemas, né, aqui a parte da pendura, né, que é um dos problemas mais críticos também nos frangos, onde os lotes, às vezes, não são uniformes dos frangos e as patas deles não encaixam direito naqueles aqueles ferros ali e eles vão se soltar, vão se machucar, vão se fraturar. Então, aqui, né, no choque, na banheira de choque para dessensibilização dos frangos, pode não funcionar direito também por vários fatores, a água, a amperagem, a eletricidade, enfim. O frango passar o tempo todo tomando choque e sair do outro lado ainda acordado no momento da sangria. Então, muitos fatores, né, que podem ocasionar falhas no processo, inclusive relatado por colegas que trabalham na área, a velocidade do fluxo da linha de abate, né? Então, isso, a pressão da indústria para que tantos animais sejam abatidos por dia, isso vai gerar problemas, né? Porque se tu faz a coisa com pressa, obviamente que tem mais chance de dar errado, né? E isso acontece, né? Porque a indústria quer abater tantos animais para cumprir a meta, né? Então, indo já para a conclusão, né? O que torna, né, se não é só uma convenção social, um ato diferente do outro? O que a gente, ao longo de toda essa nossa história de civilização, separou, e isso é um fenômeno bem entendido, bem explicado, né? Entender e enxergar diferente, né, o cão e o gato, que estão mais próximos de nós, dos animais que a sociedade consome. Então, a gente tem um problema aí, né? Então, fica aqui, né, essa reflexão ao final. E a pergunta, né? Será que é possível o abate sem sofrimento, depois de tudo que a gente comentou aqui? Muito obrigado pela audiência de vocês. Aí, espero que tenha conseguido provocar, né, essa reflexão e torcer, né, para que no futuro a sociedade evolua, né, avance, a gente consiga, com projetos de lei, enfim, mudar essa realidade. Torcer para que no futuro a gente não precise ficar discutindo esse tema.